Olá pessoal! É muito importante que as pessoas saibam que quando você trata um câncer de próstata, ainda é necessário manter um tipo de acompanhamento no consultório do seu médico, com o seu urologista. Pois apesar dos resultados serem o melhor possível, margens negativas, PSA zerado e até mesmo aquele tumor que não é tão agressivo, ou um tumor agressivo, o paciente ele precisa manter esse acompanhamento no consultório determinado pelo seu médico. No início, esse acompanhamento, provavelmente, pelo menos como eu gosto de fazer, é a cada 3 meses. E a partir de então, 6 meses e começa depois de um ano o seu retorno ser anual. É claro que isso pode existir algumas modificações a depender de como seja a característica do tumor e a agressividade do tumor do paciente operado pela cirurgia robótica. É importante salientar que o PSA é exatamente a nossa ferramenta e o nosso exame que a gente vai conseguir acompanhar essa pessoa. Alguns outros tipos de tumores, como por exemplo o tumor de rim ou tumor de bexiga, é necessário que o paciente faça ressonância, tomografia, alguns exames mais específicos. Mas no câncer de próstata, o pós-operatório, o acompanhamento do paciente é apenas com o exame de sangue, o PSA, que é aquela proteína que a próstata produz, e mesmo a próstata estando ausente por causa da cirurgia, o PSA, apesar de estar ausente, às vezes ele pode aumentar. E toda elevação do PSA significa que existe uma possibilidade desse tumor estar recidivando. Ele pode estar voltando, mas esse aumento vocês têm que prestar muita atenção porque não é qualquer elevação do PSA. O que a literatura diz é que existem 2 aumentos de 0,1. Geralmente, quando a pessoa faz a cirurgia da próstata, o PSA ele fica muito baixo, a gente chama de zerado. Ele calcula que existem 2 até mais ou mais 3 a partir daí casas decimais de 0. Então, o paciente vai ter um 0,04, 0,004 e por aí vai. O interessante é que ele esteja abaixo de 0,04. Esses exames são feitos e caso o PSA comece a aumentar, ele comece a evoluir, por exemplo, ele vai para um 0,06, 0,09 e aí ele passa para 0,1, agora sim ele foi para 0,1 e existe um segundo aumento, 0,2, ele aumentou 0,1. Esse paciente, então, ele é diagnosticado como uma recidiva do câncer de próstata. E nesse acompanhamento que ele está fazendo com o seu urologista, ele precisa restadiar essa lesão e tentar identificar se o tumor está aparecendo novamente. Pode ser feito ressonância do abdômen, da pelve, ressonância da loja prostática onde estava e até mesmo exames que a gente acaba realizando há muito tempo, que é a cintilografia óssea, e exames mais recentes como o PET scan, o PSMA, em que ele consegue detectar de uma maneira mais sensível e mais específica uma possível recidiva desse tumor. A gente tem 2 grandes dúvidas. Será que esse tumor está voltando no local onde estava a próstata? Ou será que existem células desse tumor de próstata já em alguma parte do corpo, como principalmente os gânglios, que são os linfonodos, ou então até mesmo o osso, que é o principal local que o câncer volta? Então é isso que o urologista vai conversar com o paciente para identificar e pedir alguns exames durante esse acompanhamento. O recado que eu tenho para todo mundo é o seguinte: qualquer tipo de câncer que a pessoa seja submetida a um tipo de tratamento, não significa que a pessoa está completamente, logo naqueles primeiros meses e anos, livre do tumor, por melhor que seja o tumor. Seja um tumor de mama, um tumor de intestino, de estômago, a pessoa precisa entrar num protocolo de acompanhamento oncológico, porque esse tumor, infelizmente, ele pode voltar. A gente não compreende, a medicina não compreende exatamente como um tumor com as margens completamente negativas pode recidivar no futuro, mas isso ocorre. E é por isso que ninguém opera algum tipo de câncer e simplesmente some e nunca mais vai voltar para o seu médico para fazer exames de acompanhamento. É essencial que esses exames eles existam.
A depender da gravidade, esses exames vão existir durante um determinado período de tempo, 5 anos, 10 anos ou até mais tempo do que isso. Vai depender do paciente, do tipo de patologia e dessa agressividade histopatológica que o seu médico vai fornecer para você. Então fica esse recado, tome cuidado, se protejam e continue o acompanhamento com o seu médico. A gente se encontra pelos vídeos e não se esqueça de deixar aqui o like. Também se inscrever no canal para você receber as notificações quando os próximos vídeos forem enviados. Até mais!